E aí, terráqueo, todo mundo tranquilo? Todo mundo na boa? Passamos um tempo aqui nos divertindo, um tempinho curtindo um pequeno recesso, mas a gente tá voltando com tudo. Então, nas últimas aulas, a gente viu um pouco sobre célula. A gente estudou sobre a membrana plasmática, a gente viu quais são as funções da membrana plasmática, a gente estudou também sobre o citoplasma, a gente viu as organelas que estão presentes no citoplasma, vimos a importância dessas organelas para o metabolismo celular e agora chegou a hora da gente estudar sobre ele, sobre o núcleo. Então, simbora! Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção com relação ao núcleo é sobre o descobrimento dele. Quem descobriu o núcleo foi um cara, foi um cientista, um tiozinho chamado de Robert Brown. Robert Brown, vou jogar a imagem dele aí, não apareceu ainda. Aí, ele aí, ó, Robert Brown, foi o cara que descobriu o núcleo. Outra coisa, com relação ao núcleo, ele pode ter o formato esférico ou ovoide. Ele tem aquele formato meio arredondado. E ele sempre vai estar presente ou não, em alguns casos, é claro, toda regra tem a sua exceção, mas normalmente ele está presente nas células eucariotas. E vou falar para vocês aqui, ó, existem células que possuem mais de um núcleo. Como exemplo é o paramércio, olha aí, ó, bonitinho. A gente tem aqui, ó, 2 núcleos. Temos células também que vão possuir mais núcleos ainda, são as células multinucleadas, como exemplo, as células musculares. Elas se formaram a partir da fusão de várias células, então o citoplasma se fundiu e acabaram gerando uma célula com vários núcleos. E a gente também tem aquele exemplo de célula anuclear, ou célula que não tem núcleo, que tu já conhece, que é a tua hemácia, o teu glóbulo vermelho. Então o núcleo normalmente vai estar presente nas células eucariotas. Lembrando, a hemácia não tem um núcleo. E ela não vai ter um núcleo porque nessa região onde estaria o núcleo é o local onde vai ocorrer a ligação dos gases, tanto oxigênio quanto gás carbônico, para atuarem dentro do nosso organismo. Tu sabe que o oxigênio vai atuar como receptor final de elétrons. Mas, simbora. Com relação às funções do núcleo, ele tem um monte de função. Se tem uma organela celular que tem função, é o núcleo. Primeira coisa, o teu material genético está lá dentro dele. Então a primeira função que eu quero chamar a sua atenção é que o núcleo seria a casa do DNA, a casa do seu material genético. Isso porque ele está lá dentro guardadinho. Uma outra função do núcleo é ser centro de comando celular. Isso porque ele vai atuar controlando todo o metabolismo celular. E a gente vai ter a síntese dos ácidos nucleicos dentro dele. A gente vai ter a produção tanto do DNA quanto do RNA. E daí algumas funções exclusivas do núcleo. Agora, com relação à composição do núcleo, ele é formado por algumas estruturas. Ele vai ser formado pelo envelope nuclear, tu deve conhecer por outro nome, tu deve ter chamado ele por aí no dia a dia de carioteca. Vai ser formado também pela cromatina, pelo nucleoplasma e pelo nucleolo. E a gente vai olhar cada um deles com toda a calma do mundo. Então, simbora. Aí de novo, simbora. Primeiro deles, a carioteca. Primeira coisa que tu tem que saber com relação à carioteca. Ela serve para você começar a distinguir uma célula procarionte de uma célula eucarionte. A célula eucarionte vai possuir esse envoltório nuclear. Se eu falei envoltório, significa que, ao mesmo tempo, ela protege. A carioteca vai atuar envolvendo o núcleo, protegendo o núcleo e isolando o núcleo de todo o conteúdo citoplasmático, porque o que está lá dentro do núcleo é completamente importante para a manutenção da vida celular. Além disso, a carioteca também atua selecionando tudo que pode entrar e tudo que pode sair, assim como lá na membrana plasmática.
Porém, a seleção aqui ocorre de outra forma. Vai ocorrer em função de sequências e sinais, que eu já vou te mostrar uma imagem. Se liga aqui. Aqui a gente tem os poros aqui, ó. A carioteca é cheia de poros porque o RNA sai pelos poros. O ribossomo, que é produzido dentro do núcleo, também passa pelos poros. Tem aqui os porozinhos dela, ó. Aí é como se fosse um hambúrguer aqui, ó. Tem uma camada de proteínas aqui dentro. E aqui, ó, são as proteínas do complexo do poro. Através das sequências sinais, é como se fossem alguns passaportes. E tá lá, o poro seria o fiscal. O RNA, por exemplo, que vai sair pelo núcleo para posteriormente gerar uma proteína, vai mostrar uma sequência aqui de nucleotídeos. Se a sequência estiver certinha, então esse RNA pode passar. Se a sequência estiver errada, o RNA não consegue sair. Aí tu pode perguntar, mas qual é a importância dessa sequência sinal estar sempre correta? É simples, se essa sequência sinal estiver errada, esse RNA, por exemplo, pode produzir uma proteína defeituosa e gerar um problema lá na frente. Então essa sequência sinal é completamente importante também para a manutenção da tua vida. Outra coisa, existem alguns vírus que conseguem sim driblar essa sequência sinal e conseguem entrar dentro do núcleo. Beleza, falamos de carioteca, agora simbora para o nucleoplasma. A carioteca está lá envolvendo o núcleo e o núcleo não é só uma bola vazia com ar não. Lá dentro tem um líquido chamado de nucleoplasma. Nucleoplasma. E lá dentro do nucleoplasma, desse líquido, a gente tem a cromatina mergulhada, que são vários filamentos, sem dar spoiler, já vou falar dela mais pra frente. A gente vai ter algumas enzimas, a gente vai ter ATP e a gente vai ter moléculas de nucleotídeos. Então, o nucleoplasma é um líquido que está presente lá dentro do núcleo. E agora chegou a vez dela, da cromatina. A cromatina que é, na verdade, uma associação entre o DNA e algumas proteínas. E essas proteínas vão receber o nome de histonas. Se liga aqui nessa imagem que a gente tem, ó. Deixa eu trocar o meu ponteiro. A gente tem aqui, ó, o DNA lindo e belo, a dupla hélice está aqui, ó. A dupla hélice, claro que você não vai enxergar a dupla hélice. Hoje, 2020, dia 20 alguma coisa de setembro, a gente ainda não consegue enxergar. Vai que você assiste essa aula no ano de, sei lá, 3500. Então, atualmente a gente não consegue enxergar essa forma de dupla hélice do DNA. A gente entende a estrutura química, mas a gente não enxerga. Mas está aqui ele lindo e belo, ó, associado às histonas, que são essas proteínas aqui, ó. Olha ela que linda e bela. E ela gosta de se formar em grupos de 8. Sempre é uma fita de cromatina associando a várias histonas, assim, grupos de 8. E conforme elas vão se associando bastante, elas vão dar origem ao cromossomo. Tu aí que usa fone de ouvido, o teu fone já embolou alguma vez? Então, eu enrolo meu fone lindamente, jogo ele no meu bolso. Quando eu tiro, ele tá tudo zoado, tá todo zoadão. Então, isso poderia também acontecer com o DNA. Mas, não acontece, porque o DNA tem uma estrutura chamada de nucleossomo. E esse nucleossomo, na verdade, vai impedir que o DNA fique todo enrolado, todo embolado, igual um fone de ouvido. Por mais que ele comece a se condensar e gerar o cromossomo, ele não fica embolado não. Tá aí, com relação à cromatina ainda, existem dois tipos de cromatina. Existe a eucromatina e a heterocromatina. Lembrando que cromatina tem o DNA. Se tem o DNA, ele tem informações bem específicas para a produção de algumas proteínas com o auxílio dos ribossomos. Até aí tá tudo tranquilo, tudo na boa. Porém, a heterocromatina é um tipo de cromatina que serve apenas como suporte. Se tu reparar aqui na imagem, ó,
ela está toda emboladona. Então, ela não tem regiões ativas onde possam acontecer a leitura das informações, diferente da eucromatina. Se liga aqui, ó. Por mais que ela esteja embolada, existem alguns pontos de região ativa de DNA onde existe a possibilidade de ocorrer a leitura e assim a gente pegar as informações e produzir proteínas. Então, a heterocromatina é uma parte mais condensada e vai dar suporte para a eucromatina para poder pegar todas as informações. Tranquilinho? Beleza? Então, simbora aqui. E aqui chegamos então nos cromossomos, que é a cromatina toda condensada, toda espiralizada. E eles vão variar em número e em tamanho. Tá, também vão variar de acordo com a posição do centrômero. Vou mostrar aqui para você. Olha essa imagem aqui, ó. Centrômero seria esse botãozinho aqui, ó, no meio. E de acordo com a posição com que ele se encontra em um cromossomo, esse cromossomo vai apresentar um nome diferente. Antes de falar dos nomes do cromossomo, vou apresentar o lindo cromossomo para você. Tá aqui, ó. O cromossomo ele fica dentro do núcleo, lindo e belo. Eu tenho aqui, ó, um braço, não é uma perninha, é um braço inferior. E aqui eu tenho um braço superior. Da mesma forma aqui, ó. Isso aqui é um cromossomo. E esse aqui também é um cromossomo. Eles estão unidos pelo centrômero. Eu só quero que você entenda que as informações que estão presentes aqui também vão estar presentes neste mesmo cromossomo. Porque esse cromossomo aqui, ó, é a mesma coisa que esse, porque ele foi duplicado. Ele poderia aparecer apenas com um braço superior e um braço inferior, mas nessa imagem ele está duplicado. Então, eu tenho aqui dois braços superiores e dois braços inferiores. Com relação aos nomes, quando o centrômero ocupar essa posição do centro, no meio do cromossomo, a gente vai falar que esse cromossomo é um cromossomo metacêntrico. Agora, quando o centrômero estiver ou mais para cima ou mais para baixo, deixando um dos braços mais curto, ele vai receber o nome de, tu tá vendo aqui, submetacêntrico. Quanto menor for o braço, o nome também vai alterar. Eu tenho aqui, ó, bracinhos menores e ele vai se chamar de acrocêntrico. E por último e não menos importante, a gente tem o telocêntrico. Você vai ver aqui, ó, que ele, ó, tem os bracinhos bem pequenininhos, bem curtinhos. E se você abrir um cariótipo, você vai olhar cromossomos deste tipo. Chegamos aqui ao nosso nucleolo. Antigamente, todo mundo achava que o nucleolo era um núcleo do núcleo. Por isso que o nome é nucleolo. Seria uma espécie de nucleozinho. Ele está aqui, ó, bonitão. Não se sabia a função dele, então deixaram ele meio de lado. Mas hoje já sabemos qual é a função dele. É uma função super importante. O nucleolo, ele só vai produzir ribossomo. E o ribossomo só vai produzir proteína, ó, proteína, ó, a cor dos olhos, proteína. Grande parte do nosso corpo é proteína. E essas proteínas são formadas, são geradas pelos ribossomos, que por sua vez são gerados, ó, dentro do nucleolo. Então, essa é a super função dele. O nucleolo, então, produz os ribossomos. Então é isso, meus amigos. Se você não entendeu alguma coisa, dá uma voltada no vídeo ou vem no nosso chat, no nosso plantão de dúvidas. Já aproveito para desejar tudo de bom. Não se esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha maroto. E tchau.